Shalom, muita paz, muita luz. Estamos aqui dando uma sequência ao outro vídeo anterior que eu gravei. Geralmente eu procuro gravar dois vídeos, que geralmente de 30 minutos, aqui no celular. E eu vou dando sequência aqui ao tema. Eu estou falando sobre o Filho do Homem. É uma dissertação que está na mensagem do Graal do Messias Abdushim. Mensagem do Grau na Luz da Verdade. Dissertação 50, do segundo volume, O Filho do Homem. A diferença entre o Filho do Homem e o Filho de Deus consiste em o Filho do Homem ser oriundo da divindade pura, mas, ao mesmo tempo, manter ligações com o espiritual consciente, de maneira a estar com um pé na divindade e com o outro na mais elevada região do espiritual consciente. Ele é uma parte de cada uma, constituindo assim uma ponte permanente entre o divinal e o ápice da criação. Mas essa ligação traz consigo o mandamento da separação com o puro divinal. Todavia, consente e até mesmo estipula o acesso ao divinal. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é um filho de Deus. E ele foi enviado pelo próprio Deus em favor da criação da humanidade para eternamente, para ser o eterno mediador, diferente de Cristo, que Cristo ficou junto ao Pai. Então, esses são os dois filhos de Deus. Jesus Cristo, que concentrou em si o amor de Deus, enquanto que Emmanuel concentrou a sua qualidade, né, a sua personalidade, concentrou a justiça e a vontade de Deus. Então, essa é a diferença. Por isso que Jesus disse que eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quem julga é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Filho do Homem, o prometido Filho do Homem. Ele é o nosso papai. Vamos dizer assim, a palavra papa vem de papai, né? Mas naturalmente, essa conceituação humana é um abuso, né, dessa palavra. Porque o papa verdadeiro, né, o papai nosso, é Emmanuel, é o Espírito Santo, porque é através dele que podemos existir, toda a criação espiritual. Foi isso o grande sacrifício de Deus, de enviar o seu Filho querido, amado, para os limites do reino divino, para que pudesse surgir a criação. Então ele é nosso papai, tudo depende dele. Para nós, criaturas espirituais, enteais, enfim, tudo que existe na criação. O reino divino é de outra espécie. Então, o que acontece? O próprio reino divino, certamente existe a parte mais próxima de Deus e a parte mais distante, que são essas fronteiras. E da mesma forma que a matéria grosseira, ela tem camadas, tem a mediana, que de onde vem os nossos corpos astrais, tem a matéria grosseira fina, que convive no mesmo espaço, vamos supor assim, mas nós não enxergamos, né? Porque nós estamos aqui com nossos olhos de matéria grosseira, mas convivem no mesmo espaço, mas tem densidades diferentes. No reino divino também, certamente tem planos, tem camadas mais densas. Isso a gente vê assim no Sol, né? Você vê o núcleo, tem suas camadas mais externas, né? E cada espécie necessitamos de um invólucro. Se estamos aqui, o espírito encarnado na matéria, necessitamos do nosso corpo, matéria grosseira, para aqui atuar. Quando estamos
desencarnamos, estamos no reino de matéria fina, onde nós também antes tivemos necessariamente que estar, antes de encarnarmos. Estamos lá com o nosso corpo anímico, que é a nossa alma, espécie mais brilhante, mais fina. Então, o Espírito Santo e Emmanuel necessitou de seus invólucros mais densos para poder atuar naquele local. E isso faz esse corpo externo, vamos supor, esse invólucro externo, é o necessário para se ancorar naquela parte, naquela substância, naquele plano, naquela esfera mais densa e mais afastada de Deus. Isso existe mesmo no reino divino, que é o reino da incandescência branca, onde uma substância negativa e positiva da irradiação de Deus é a mais pura, e elas estão ligadas, estão em constante fusão, vamos dizer assim. E então só os reinos, só os seres divinos, centeais, conseguem suportar aquela proximidade de Deus. Nós, espíritos humanos, essas energias elas foram separadas, negativa e positiva. Elas se atraem, mas não são um único núcleo, como no reino divino. No reino divino, elas estão juntas, estão fundidas, vamos dizer assim. Então, ele é uma parte de cada uma, tanto do espírito como do santo, que é o divino, né? Divino e inertial. Uma ponte permanente divinal e o ápice da criação. Mas essa ligação traz consigo o mandamento da separação com o puro divino. Esse puro divino seria o reino inertial, pode-se dizer assim, né? O reino particular de Deus Pai. Então ele teve que se envolver com invólucros mais densos para poder ser ancorado na parte mais externa, vamos supor assim, do reino divino. E quando ele vai visitar o Pai, naturalmente ele tem que deixar esses invólucros naquele local onde ele saiu. Por isso que existe esse grande erro aí do corpo terreno de Cristo, né? Que as pessoas assim, adeptos da crença cega, que não querem ver lógica, que não tem como. O corpo de matéria grosseira tem que ficar na matéria grosseira. O corpo de Cristo certamente foi ocultado, e esse foi invólucro, ele tem que deixar. E se ele vai ascender ao plano espiritual, para ascender ao Pai, cada camada tem que deixar os respectivos invólucros, seja de matéria fina, seja integral, seja espiritual primordial. Então, Cristo, quando veio do divinal para cá, ele teve que se envolver em cada reino, em cada etapa, com o seu invólucro, com a sua vestimenta. E quanto mais alta, ela é mais brilhante, ela é mais energética, mesmo assim é um invólucro necessário, uma camada. Que é como quando nós precisamos das nossas roupas, vamos supor, um ambiente estranho que nós temos que explorar, ou então ficar temporariamente, ou então fazer algum trabalho. Vamos lá no Polo Sul, no Polo Norte, temos que ter a nossa vestimenta adequada para suportar aquele frio. Ou então um ambiente que não tenha ar suficiente, como na Lua. O homem foi na Lua, teve que ter aquela roupagem, né? Para poder respirar com oxigênio, né? Então é isso. Mas o nosso natural, que é aqui na matéria, podemos ter assim, na Terra, nosso dia a dia, usamos aquela roupa de acordo com o nosso ambiente, né? Pode ser um pouco mais quente, mais frio, mas estamos no nosso ambiente onde nós vivemos, nosso ambiente natural, então o que estamos enquanto vivemos aqui, né?
E só comentando, eu sempre falo sobre isso, né? Sempre divulgo que eu tenho uma teoria, com base na mensagem do Grau, na literatura do Grau, que o corpo terreno de Cristo foi ocultado no um aglomerado rochoso em Jerusalém, que é conhecido desde o século XIX pelo nome de Calvário de Gordon. E nesse Calvário, no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, deve estar, eu acredito que esteja a entrada obstruída. Então qualquer arqueólogo, qualquer pessoa que se interessar, que leve a sério, né? Porque a ciência não leva a sério, né? Descarta, né? Quando você faz uma teoria, você fala algo assim, questão de que envolve a espiritualidade, porque ela nem reconhece que existe, né? A espiritualidade, a ciência em geral, né? E então não dá o crédito. Por exemplo, eu não sou um arqueólogo, eu não sou participo de uma instituição científica, de universitária, não tem curso universitário, enfim, quem é que vai dar confiança, né, para a minha teoria? É difícil, né? Eu próprio já conversei com um arqueólogo nas redes sociais, né, e-mail, uma outra pessoa indicou para mim, mas eu falei e eles parece que não entendem, parece que não entra na cabeça, é um mundo muito diferente. Mas eu indico exatamente o local. E até pela foto tem sinais que possam indicar onde está exatamente a entrada dessa sepulcro oculto. Aparece, conforme as leituras que eu fiz, enfim, estudos, eu faço os dois tipos, eu faço pesquisa também de mapas, de fotos, enfim, para chegar a essa conclusão, né? Mas tomando por base a espiritualidade. Mas eu indico exatamente o local. E é o fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. Qualquer pessoa que digitar aí Calvário de Gordon, Jerusalém, e vai ver lá a face da caveira, que é um colimento rochoso que tem duas órbitas que semelhantes aos olhos. Então na órbita direita, no fundo da órbita direita, que é muito pequena, uma caverna pequena, aí acho que tem 2 metros de largura por uns 2 de fundura, e acho que 1,5 m de altura, né? Então assim, estando de frente para ela, para esse Calvário de Gordon, está no norte. E nós estamos de frente para esse Calvário de Gordon, estamos em direção norte. E por sua vez, logicamente, a face do Calvário está voltada para sul. Então estamos de frente. Então à direita, a caverna direita, no fundo da caverna direita, eu acredito que está a entrada fechada, lacrada para o sepulcro oculto de Cristo. Ficaria assim vamos supor que eu estou aqui na soleira dessa caverna, que fica mais ou menos com uns 7 metros de altura, em relação ao piso, né? Estão na soleira, mais ou menos a meia altura, à direita, assim, como se fosse na direção leste. Então, assim, tem uma marca, assim, a gente vê na foto, tem mais ou menos, acho que uns 60 centímetros, 60 por 40 centímetros, uma marca assim. Aparentemente tem uma caveira humana mesmo, com uma pessoa desconhecida. Provavelmente chumbou essa entrada, e quem chumbou, eu acho que foi José de Arimateia que fez isso, antes da sua morte. Então aí existe uma evidência que ele morava, ele tinha a residência de José de Arimateia, ficava nesse sítio que abrange o Calvário de Gordo, o túmulo do Jardim, né? Até é possível que essa região do túmulo do Jardim era o jardim da residência onde morava José de Arimateia. Então ele conhecia lá como a palma da sua mão. E
o responsável por essa transferência do corpo de Cristo. Maria de Nazaré fez o pedido e ele foi o responsável. Então ele conhecia perfeitamente o local, sabia que era o local ideal e fizeram prepararam o local e na madrugada daquele domingo de Páscoa retiraram o corpo de Cristo daquele primeiro sepulcro, que é onde está hoje a igreja do Santo Sepulcro, e caminharam 700 metros em direção norte até esse Calvário de Gólgota. E foi lá que esconderam. Isso eu acredito. Aponta exatamente o local, basta se fazer uma investigação arqueológica. Eu acredito que não lá é um lugar um pouco restrito, que não tem acesso, porque é uma dependência árabe. No topo daquele local tem o cemitério Es-Sahira. ES-SAHIRA. Deve ser isso, é um nome árabe que eu não sei exatamente o significado. Mas eu acho que esse significado é Sahira. Até tentei usar o Google aí, tradutor, mas não consegui. Não consegui traduzir. Eu vou tentar colocar no e-mail que é outro tradutor, né, da Microsoft. Vamos ver se mando uma mensagem com esse nome aí para ver se eu tenho a tradução. Porque eu acho que esse nome está relacionado também com algo a ver com Cristo também. Então é isso. Prosseguindo aqui. Ele é uma parte de cada uma, constituindo assim uma ponte permanente entre o divinal e o ápice da criação. Então ele é o Consolador, é o Espírito da verdade que Cristo nos prometeu. Mas essa ligação traz consigo o mandamento da separação com o puro divino, todavia consente e até mesmo se estipula o acesso ao divinal. Porque a essência, né, é da mesma forma que nós temos nossa essência espiritual, e isso nos dá acesso ao reino espiritual, de um dia retornarmos para lá, caso obtermos a nossa autoconsciência. Então o Espírito Santo, embora ele esteja separado assim de Deus Pai, em favor da criação, ele em sua essência é ineteal, ele é um filho de Deus, então ele tem acesso para retornar. Quer dizer, no caso dele, temporariamente, porque ele pode-se dizer que é o único ser que está fora, ancorado da sua origem. Aí que é interessante. O Espírito Santo é o único ser que está fora, ancorado, fora da sua origem. E esse é o grande sacrifício de Deus. Porque a origem dele é de Deus, é ineteal. Então ele, pela lógica, ele teria que estar no reino ineteal, da forma que está Jesus Cristo. Porque Deus Pai escolheu Jesus Cristo para ficar ao seu lado e dirigir o reino divino, que é uma outra criação. Então Deus Pai está no reino ineteal. Ele destinou um dos seus filhos para o reino divino, o sacerdote rei do reino divino, que é Jesus Cristo. Então ele está aí, pode-se dizer, ao lado do Pai. E o outro reino, depois que foi edificado o reino divino, o reino da criação primordial destinou para Emmanuel, o Espírito Santo. Então, mas aí ele teve que ser ancorado fora do reino divino, do reino ineteal, né? Das proximidades de Deus. E então, por causa disso, que é o único ser que existe, que ele foi ancorado e sempre vai ficar fora da sua origem. Mas lógico que ele tendo essa origem, ele também pode ter acesso para lá, mas é transitório, não é o local de atuação dele definitiva. O Espírito Santo, por toda a eternidade, ele terá que estar naquela distante, vamos supor, distante no caso para eles, porque naquele sentido, não
não distante humano, né? Vamos supor, porque nosso alvo é o reino espiritual, e sempre vai ser. Agora, no caso para o Espírito Santo, a sua origem está no reino inerteal, está em Deus. E então é isso, é uma reflexão, né? Que a gente eu procuro fazer assim mesmo, né? Deixar um pouco a intuição, assim, a inspiração, direcionando, porque a gente vai fazendo pequenas descobertas também. São coisas que a gente vai se conscientizando. Então é assim que acontece. Agora, os filhos de Deus só puderam surgir também por causa da primeira criatura que surgiu de Deus, que foi mas aí é criatura divina integral, que é Elizabeth, a rainha primordial, a mãe primordial. Sem ela não poderia ter nascido os dois filhos de Cristo, de Deus, Pai, e também nada poderia ser criado, né? Tinha que sábios de caldeus, enfim, muitos sábios sabiam da rainha primordial, da mãe primordial, que não tem nada a ver com Maria de Nazaré. Mas Maria de Nazaré, desculpe, Maria de Nazaré foi um espírito humano, como qualquer um de nós, só que um espírito privilegiado. Quer dizer, todos nós somos privilegiados simplesmente pelo fato de vivermos, né? Podemos obter a nossa autoconsciência. Mas Maria de Nazaré foi escolhida para ser a mãe do invólucro de Cristo, vamos dizer assim. Mas ela não tem nada divino, nada disso, é espírito humano. E aliás, ela falhou muito, porque ela, ao contrário do que se pensa, ela colocou sua vontade acima da vontade de Deus. Ela queria conservar Jesus como um filho. Esquecemos que ele é filho de Deus. Então, ao contrário do que se pensa, Maria de Nazaré adquiriu um terrível karma, porque durante a vida de Cristo ela não aceitava a doutrina dele. E também não o reconhecia como filho de Deus. Ela sempre colocava a sua parte de mãe terrena, preocupação terrena. Ela queria que ele continuasse como um marceneiro. Ela não queria que ele fosse doutrinar, saísse de casa. Não queria isso. Isso foi um terrível karma que ela adquiriu. E até eu tenho algumas informações, claro que eu não tenho certeza, que Maria de Nazaré teve que encarnar agora na época do Filho do Homem. Ela encarnou novamente, que todas aquelas pessoas que pecaram muito na época de Cristo teve que encarnar agora, na época do juízo final, quando o Espírito da Verdade está encarnado aqui na Terra, para fechamento do círculo. Então, poderiam resgatar o seu tremendo karma, como a humanidade também. O karma adquirido pelo assassino de Cristo. Porque esse assassino não foi desejado por Deus. Não foi planejado. O que salva é a palavra. Jesus poderia ter vivido muito mais tempo, ter escrito de próprio punho, enfim. Os escribas deveriam ter essa função de escreverem o que Jesus dizia e de difundir. O que fizeram? Ficaram lá na crença cega, a mesma coisa que existe hoje. E não se reconhece o Espírito da Verdade, o Filho do Homem, que chegou e escreveu sua mensagem do grau, que é a palavra da salvação, como eu já havia prometido o Filho de Deus. Mas então, no fechamento de círculo, porque o que vale é o presente. Não adianta, a salvação não é pelo passado, depende do nosso presente. Faz isso, vigiar e orar sempre, porque podemos cair a qualquer momento nas trevas. Aliás, na verdade, nós que estamos encarnados não sabemos o nosso real estado da nossa alma, se somos, vamos nos salvar ou não. Sempre vai existir a dúvida.
enquanto estivermos encarnados na matéria. Só quando partimos para outro plano que vamos ter certeza disso. Ninguém tem certeza disso. Ninguém pode falar, eu estou aqui encarnado na matéria e quando eu morrer eu vou direto para o reino, para o paraíso, meu reino espiritual, já autoconsciente. Ninguém pode falar isso. Se está falando isso, já prova que é um servidor de Lúcifer. Ele está completamente iludido pelo raciocínio, fantasia do raciocínio. Por isso, principalmente, a humildade. O próprio Senhor, o Filho do Homem, disse: todos têm que ser humildes, inclusive eu. Inclusive eu. Então, veja só a importância disso. Quando você começa a ficar arrogante, vaidoso, presunçoso, você já está com o pé na morte espiritual, está com o pé na perdição. Então isso é algo muito grave, né? A disjunção do espiritual ao divino é apenas para evitar uma reunificação, coisa que, do contrário, seria inevitável. Agora é interessante, eu estava falando da rainha primordial. Os próprios filhos de Deus tinha que ter um invólucro. Aí uma questão que também é uma teoria, uma coisa que eu reflito. Quando nasceram, a partir da rainha primordial, os dois filhos de Deus, Jesus e Emmanuel, eles tinham que ter um invólucro, mesmo estando lá no divino, um invólucro que essa rainha primordial forneceu. De um invólucro divino e ideal. Por quê? Então, em comparação, a essência tem a mesma essência que é de Deus Pai. Mas o corpo externo, isso é lógica, isso aí é uma coisa de reflexão, isso é uma coisa lógica. Se Jesus e Emmanuel não tivessem um invólucro, vamos supor, mais denso, ou de uma espécie diferente de Deus Pai, ele seria reunificado. Porque se não tem esse invólucro externo, ele se reunifica à sua origem. Por exemplo, quando nós descendemos como sementes, centelhas espirituais, aos reinos mais densos para a nossa peregrinação, nós, na descensão, recebemos esse invólucro exterior. Um invólucro NTA, um invólucro de matéria fina, que é a nossa alma, e até chegar aqui na matéria, podemos encarnar. Porque senão, se nós não tivéssemos recebido esse invólucro, nós éramos atraídos automaticamente para o reino divino, como centelha, aí não teria feito a função, né? Porque precisamos de vivências para podermos construir o nosso corpo espiritual. Essa é a nosso dever, né? Como espíritos desenvolvidos, a nossa função. É que nem, vamos supor assim, vamos dar um exemplo físico, uma rolha. Uma rolha tem uma constituição muito leve, né? Super leve, né? Você coloca no fundo da água, embora a rolha de constituição é sólida, né? E a água líquida. Mas a água é mais densa. É muito mais densa do que a rolha, a constituição da rolha. Se você coloca num tanque, uma rolha no fundo de um tanque de água ou de uma piscina, ela vai subir direto para a superfície, que é seu local de origem. Agora você pega uma pedra, material, que é mais densa que a água, ela vai afundar, vai lá para o fundo. Então isso a gente pode compreender um pouco a nossa relação espiritual, né? Se não tivéssemos invólucros, vamos supor assim, uma densidade como se fosse uma pedra, para descer até o fundo, nós não poderíamos chegar aqui na matéria. Agora, se nós não tivesse vamos supor que a nossa constituição fosse uma rolha, tá? Ela voltaria para a sua origem, né? Assim, sem esse invólucro. Então, no caso dos filhos de Deus,
é importante para entender a criação levar sempre em conta a rainha primordial, que foi a primeira criatura que Deus criou, né? Então, como poderia ser? A gente sempre tem a tendência de pensar, o pensamento humano, limitado pensamento humano, de tentar entender como é os reinos mais sutis, mais brilhantes. Mas não existe analogia. Quer dizer, certas coisas a gente tem que considerar as densidades, né, e as características que existem. Por exemplo, só os órgãos de reprodução e a reprodução como que se faz aqui na matéria grosseira só existe aqui. A força sexual existe em toda a criação, né? Ela é fundamental. A energia sexual. Agora, os órgãos de reprodução só existe aqui na matéria grosseira. Nos reinos mais sutis isso não existe. Então, se alguma pessoa já ouviu falar, um certo espiritualista aí famoso, né? Uma vez ele estava num programa até do Jô Soares, né? E o Jô Soares costuma fazer muitas perguntas assim, muito de humor, meio então ele perguntou: no além existe sexo? Aí esse espiritualista famoso, até eu vou citar o nome, foi o Gasparetto, né? O famoso Gasparetto. Ele falou assim: existe, não existe. Outra espécie não existe. Existe a energia sexual, mas relação sexual como existe aqui na matéria não existe, porque os órgãos sexuais só existem aqui na matéria grosseira, porque é necessário conforme essa densidade. Bom, eu tô lendo, eu acabo tô falando muitas coisas também, fugindo um pouco, né, da dissertação, mas o tempo já está se findando e vamos continuar assim. Talvez na próxima vídeo eu procure não ir muito pelas pelas tangentes, né? Saindo talvez um pouco entrar mais no foco da dissertação. Mas eu acho que isso também é importante, essas divagações, essas reflexões um pouco assim livres. A gente segue uma direção como se fosse um barco sem leme, que vai o vento que vai direcionando, né? Ou então um balão, que é o vento que também vai tocando. A gente não sabe para onde nós vamos exatamente, mas sempre temos que ter um certo foco, um certo leme. Shalom, muita paz, muita luz.